Um empresário solitário. Vive afastado, consumido pela culpa, após um acidente que deixou seu único filho paralisado. Até que uma garota descalça aparece do nada. E com uma simples frase, promete o impossível. O que parecia loucura virou esperança. E o passado sombrio do empresário começa a vir à tona. Se você ama boas histórias, por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. Roberto Mendonça ajustou o colarinho da camisa italiana enquanto empurrava a cadeira de rodas do filho pelas alamedas arborizadas do Parque Ibirapuera. O sol da tarde de sábado em São Paulo filtrava-se entre as copas das árvores, criando um mosaico de luz e sombra no asfalto. Era um dos raros momentos em que saía de sua rotina de reuniões, hospitais e consultas médicas intermináveis. O empresário de 42 anos havia construído um império no ramo de logística e transporte, sendo reconhecido como uma das personalidades mais influentes do setor no Brasil. Sua empresa, Mendonça e Associados, movia milhões de reais mensalmente e empregava mais de 3.000 pessoas. Mas toda aquela riqueza e poder pareciam insignificantes diante da cadeira de rodas que empurrava com cuidado pelas alamedas do parque. Gabriel, de apenas 9 anos, observava silenciosamente as pessoas que passavam correndo, andando de bicicleta, brincando com seus cachorros. Seus olhos castanhos, outrora cheios de vivacidade e travessura, agora carregavam uma melancolia que partia o coração de qualquer um que o conhecesse antes do acidente. Suas pernas finas e imóveis repousavam sob uma manta xadrez, mesmo com o calor do final de março em São Paulo. O menino havia sido o centro da vida de Roberto desde que nascera. Após a separação conturbada de sua ex-esposa Marina, que havia se mudado para o exterior, levando apenas as memórias amargas de um casamento fracassado, Gabriel se tornara a única fonte de alegria genuína na vida do empresário. O garoto era inteligente, carismático, adorava futebol e sonhava em se tornar jogador profissional. Tinha um talento natural para o esporte e já estava sendo observado por olheiros de clubes importantes de São Paulo. Tudo mudara numa noite chuvosa, de junho, 6 meses atrás. Roberto voltava tarde de uma reunião de negócios, dirigindo pela Marginal Tietê, com Gabriel adormecido no banco do passageiro. O menino havia insistido em acompanhar o pai à empresa naquele dia, como fazia frequentemente durante as férias escolares. O acidente aconteceu num piscar de olhos. Uma colisão traseira violenta que fez o carro de Roberto capotar 3 vezes antes de parar de rodas para cima no acostamento. Roberto saiu praticamente ileso, apenas com escoriações e um braço fraturado. Gabriel, porém, teve a coluna vertebral seriamente comprometida. Os médicos falaram em lesão na medula espinhal, paralisia dos membros inferiores, probabilidade mínima de recuperação. Palavras que ecoavam na mente de Roberto como um pesadelo interminável. Desde então haviam percorrido um calvário de hospitais, clínicas especializadas, médicos renomados do Brasil e do exterior. Roberto gastara uma fortuna em tratamentos experimentais, fisioterapeutas internacionais, equipamentos de última geração. Mas o resultado era sempre o mesmo. Gabriel continuava na cadeira de rodas, suas pernas sem movimento, sem sensibilidade, aparentemente perdidas para sempre. Pai, posso tomar um sorvete? Perguntou Gabriel apontando para um carrinho de picolé que se aproximava com sua música característica. Roberto assentiu em silêncio, tirando a carteira do bolso. Sempre que Gabriel pedia alguma coisa, ele não conseguia negar. Era sua forma de tentar compensar aquilo que não podia dar ao filho. As pernas funcionando novamente, a possibilidade de correr, de jogar futebol como antes, de ser apenas uma criança normal sem limitações físicas. O vendedor, um homem simpático de meia idade, logo percebeu a situação e dirigiu-se diretamente ao menino, evitando o olhar de pena que tanto incomodava Roberto. Havia se acostumado com essas reações das pessoas. Alguns fingiam não ver, outros demonstravam uma compaixão exagerada que o deixava desconfortável. Enquanto esperavam o vendedor se aproximar, Roberto deixou seu olhar vagar pela praça,
Executivos como ele raramente frequentavam aquele tipo de lugar nos finais de semana. Preferia o isolamento de seu apartamento na região da Faria Lima, ou os clubes exclusivos onde era membro, o Clube Hípico de Santo Amaro, o Country Club de Interlagos, ambientes onde podia controlar melhor as variáveis, onde Gabriel não seria objeto de curiosidade mórbida. Mas o menino gostava de ver o movimento, de sentir que fazia parte do mundo, mesmo que de uma perspectiva diferente. Adorava observar as famílias fazendo piquenique, as crianças brincando de pega-pega, os casais caminhando de mãos dadas. Era como se, através daquela observação, ele conseguisse viver vicariamente as experiências que não podia mais ter. Chocolate. O morango, campeão? Perguntou o vendedor, exibindo os picolés coloridos em seu carrinho gelado. Chocolate, por favor, respondeu Gabriel com um sorriso tímido que iluminou momentaneamente seu rosto. Roberto pagou R$ 20 pelo picolé, de 5, mas não reclamou. Dinheiro havia perdido, completamente o significado para ele. Tinha o suficiente para comprar qualquer coisa que Gabriel desejasse, exceto a única coisa que o menino realmente queria: voltar a andar. Continuaram caminhando lentamente pela Alameda. Roberto empurrava, a cadeira sem pressa, absorto em pensamentos sombrios que o acompanhavam constantemente. Questionava-se diariamente sobre suas decisões naquela noite fatídica. Por que não havia chamado um motorista particular? Por que levar a Gabriel junto para uma reunião tão tarde? Por que não havia percebido o veículo que vinha em alta velocidade atrás deles? A culpa era um peso constante em seu peito, uma presença sufocante que o acompanhava do momento em que acordava até quando finalmente conseguia adormecer, geralmente com a ajuda de medicamentos prescritos pelo seu médico particular. Dr. Carlos. Henrique Santos, seu psiquiatra, insistia que a culpa era irracional, que acidentes acontecem, que ele não poderia ter previsto ou evitado o que aconteceu. Mas Roberto não conseguia aceitar essa absolvição. Sentia-se responsável por cada dia que Gabriel passava naquela cadeira, por cada noite que o menino chorava baixinho no quarto, pensando que o pai não ouvia, por cada olhar melancólico direcionado às outras crianças, correndo e brincando, livremente. Foi então que ela apareceu. Uma menina de aproximadamente 12 anos emergiu de trás de um grupo de árvores como uma aparição inesperada. Era magricela, com cabelos castanhos desalinhados que pareciam não ver um pente há dias. Suas roupas eram simples, mas limpas. Uma camiseta branca um pouco larga, uma saia jeans desbotada e tênis gastos que já haviam visto dias melhores. O que mais chamava a atenção, porém, eram seus pés descalços, que tocavam o chão com naturalidade, como se aquela fosse sua forma habitual de caminhar. Mas o que realmente prendeu a atenção de Roberto foram seus olhos, límpidos, serenos, com uma profundidade que parecia desproporcional à sua idade. Eram olhos que pareciam ter visto mais do que uma criança deveria ver, mas que ainda mantinham uma pureza cristalina que era impossível ignorar. Ela não se aproximou pedindo esmola. Como Roberto esperava instintivamente, não ofereceu balas, flores, limpeza de para-brisa ou qualquer produto que os vendedores mirins costumavam comercializar nos semáforos da cidade. Não fez nenhum gesto que indicasse necessidade financeira ou tentativa de obter algum benefício material. Simplesmente parou na frente da cadeira de rodas de Gabriel, observou o menino por alguns segundos com aqueles olhos penetrantes e então olhou diretamente para Roberto com uma serenidade desconcertante. Senhor, eu posso fazer com que seu filho volte a andar. As palavras saíram de sua boca com uma naturalidade que era ao mesmo tempo impressionante e irritante. Não havia hesitação, dramaticidade ou encenação. Era como se estivesse comentando sobre o tempo ou perguntando as horas. Uma afirmação, simples, direta, proferida com a confiança de alguém que sabia exatamente do que estava falando. Roberto sentiu uma onda de irritação subir pelo peito, mesclada com uma raiva que ele conhecia bem. Quantas vezes já não havia ouvido promessas similares? Quantos milagreiros, curandeiros, vendedores de sonhos impossíveis e charlatães de toda espécie já não haviam tentado lucrar com seu desespero? Havia o pastor que garantia cura através
de sessões de imposição de mãos por apenas R$ 1.000 cada. A benzedeira que prometia milagres com chás de ervas raras da Amazônia, vendidos a preços exorbitantes. O terapeuta quântico que falava em energias vibracionais e cobrança R$ 10.000 por um realinhamento chakral. Todos tinham uma coisa em comum. Viam em Roberto um pai desesperado, disposto a pagar qualquer quantia pela cura do filho. Escute. Aqui, menina. Começou Roberto, sua voz carregada de impaciência e uma hostilidade mal contida. Não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar, mas... Pai? Gabriel interrompeu suavemente, sua voz carregando uma emoção que Roberto não ouvia há meses. Deixa ela falar. Roberto parou no meio da frase, surpreso pela intervenção do filho. Gabriel raramente demonstrava interesse quando pessoas estranhas se aproximavam deles. Geralmente ficava retraído, embaraçado, ansioso para ir embora. Mas agora havia algo diferente em sua postura, uma curiosidade genuína que Roberto não via desde antes do acidente. Olhou para Gabriel e viu algo que não via há muito tempo. Interesse genuíno, uma centelha de curiosidade nos olhos do menino que haviam permanecido apagados por meses. Gabriel estava inclinado para a frente na cadeira, observando a menina com atenção total, como se ela fosse a coisa mais fascinante que havia encontrado em muito tempo. A menina sorriu para Gabriel, ignorando completamente a hostilidade evidente de Roberto. Era um sorriso genuíno, sem condescendência ou pena, o tipo de sorriso que se oferece a um igual, não a alguém que inspira compaixão. Qual é o seu nome? Ela perguntou, dirigindo-se exclusivamente a Gabriel. Gabriel. E o seu? Isabela. Você gosta de jogar futebol, Gabriel? A pergunta atingiu Roberto como um soco no estômago. Era exatamente o tipo de assunto que todos evitavam com Gabriel, o elefante na sala que ninguém ousava mencionar. Futebol havia sido a paixão do menino, seu sonho, sua identidade antes do acidente. Gabriel baixou o olhar rapidamente, como sempre fazia quando alguém tocava no assunto. Era uma reação automática, defensiva, que Roberto conhecia bem e que sempre fazia seu coração se partir um pouco mais. Eu gostava. Antes, Gabriel murmurou, sua voz quase inaudível. Antes do quê? Perguntou Isabela, sentando-se, no chão em frente à cadeira, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Roberto ficou chocado com a naturalidade do gesto. A menina havia se sentado no chão de um parque público, sujando sua roupa simples, para ficar na altura dos olhos de Gabriel. Não havia condescendência, não havia o desconforto visível que a maioria dos adultos demonstrava ao interagir com o menino. Gabriel olhou para o pai, como sempre fazia quando se sentia inseguro sobre o que dizer. Roberto permanecia tenso, pronto para intervir a qualquer momento, mas algo na postura relaxada da menina, na sinceridade de sua voz, fez com que ele esperasse. Antes do acidente, eu jogava no time da escola. Era atacante, Gabriel respondeu, sua voz ganhando um pouco mais de volume. Atacante, repetiu Isabela com admiração genuína. Aposto que você era muito bom. Conseguia fazer gols de longe? Os olhos de Gabriel se iluminaram pela primeira vez na conversa. Conseguia sim. Uma vez fiz um gol de fora da área quase no meio de campo. Todo mundo ficou impressionado. O técnico disse que eu tinha um chute muito forte para minha idade. Roberto observava a conversa com crescente desconforto emocional. Não gostava quando as pessoas faziam Gabriel relembrar de sua vida anterior ao acidente. Sempre achava que isso só aumentava a frustração e a tristeza do menino, forçando-o a confrontar tudo o que havia perdido. Mas naquele momento, pela primeira vez em meses, Gabriel estava falando sobre futebol sem chorar, sem demonstrar tristeza profunda. Havia animação em sua voz, um brilho nos olhos que Roberto havia esquecido que existia. Sabe, Gabriel, disse Isabela, levantando-se do chão e sacudindo a saia simples, eu também já precisei aprender a andar de novo. E aprendi que às vezes as pernas se esquecem como fazer, mas o coração nunca esquece como sonhar. Como assim? Perguntou Gabriel, intrigado pela afirmação enigmática.
Roberto estava prestes a encerrar aquela conversa quando notou que várias pessoas haviam parado para observar a cena. Algumas o reconheciam. Afinal, Roberto Mendonça era uma figura conhecida no mundo empresarial paulistano, frequentemente fotografado em eventos sociais e matérias de revista. Sua foto já havia estampado a capa da revista Exame 2 vezes, e ele era presença constante nos jantares beneficentes da alta sociedade paulistana. A última coisa que queria era virar assunto nas redes sociais ou nos blogs de fofoca que adoravam, especular sobre a vida pessoal dos empresários bem-sucedidos. Já havia lidado com reportagens invasivas sobre o acidente de Gabriel e não queria dar munição para mais especulações. "Menina, preciso levar meu filho embora", disse Roberto, colocando as mãos no guidão da cadeira com um gesto possessivo. "Só uma horinha, senhor", pediu Isabela, voltando-se para ele com aqueles olhos serenos que pareciam enxergar através de suas defesas. "Uma hora apenas. Se eu não conseguir mostrar para Gabriel que ele pode sim voltar a sentir as pernas, o senhor nunca mais precisa me ver na vida." "Pai, por favor", Gabriel pediu, e havia algo em sua voz que Roberto não conseguia ignorar. Era esperança. Esperança pura e genuína, algo que ele pensava ter desaparecido para sempre do vocabulário emocional do filho. Roberto olhou ao redor novamente. As pessoas continuavam observando, mas agora com curiosidade benigna, não com o olhar de pena que ele tanto detestava. Uma mulher idosa sorriu aprovadoramente. Um casal jovem comentava baixinho sobre como era bonito ver crianças interagindo naturalmente. Gabriel estava segurando a mão de Isabela agora, e pela primeira vez em meses parecia verdadeiramente animado. Havia cor em suas bochechas, brilho em seus olhos, uma postura ereta que Roberto não via desde antes do acidente. "Uma hora", disse Roberto, verificando o relógio suíço caro em seu pulso. 60 minutos, não mais, e se isso for algum tipo de encenação. "Obrigada, senhor", Isabela o interrompeu com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. "Gabriel, você confia em mim?" O menino assentiu vigorosamente, com uma convicção que surpreendeu Roberto. "Confio." "Então vamos, para aquele cantinho ali embaixo da árvore. É mais reservado e você vai precisar se concentrar bastante." Roberto o seguiu a uma distância que julgava segura, ainda cético, mas incapaz de ignorar a transformação que havia se operado em Gabriel nos últimos minutos. O menino estava falando animadamente com Isabela, gesticulando com as mãos de uma forma que Roberto não via há meses, rindo de comentários que ela fazia sobre os pássaros nas árvores e as pessoas que passavam. Sob a sombra generosa de um ipê amarelo que começava a florescer, com a chegada da primavera, Isabela ajudou Gabriel a se posicionar de forma mais confortável na cadeira. Roberto ficou próximo o suficiente para intervir se necessário, mas longe o bastante para não atrapalhar o que quer que ela estivesse planejando fazer. "Gabriel, vou te ensinar uma coisa que aprendi quando tive que reaprender a andar", disse Isabela, sentando-se novamente no chão, desta vez de pernas cruzadas. "Você vai fechar os olhos e imaginar que está no campo de futebol da sua escola. Consegue fazer isso?" Gabriel fechou os olhos obedientemente, um sorriso sereno aparecendo em seu rosto. "Consigo." "Agora me conta, como era o campo? A grama era alta ou baixa? Tinha arquibancada? Como era o cheiro?" Era um campo pequeno, mas a grama era bem cuidada, verde bem vivo. Não tinha arquibancada, mas sempre tinha gente assistindo da janela da escola, e cheirava a grama molhada porque eles regavam de manhã cedo. Roberto observava, fascinado apesar de si mesmo. Isabela não estava fazendo nada extraordinário. Não havia cristais, incensos, músicas místicas ou qualquer parafernália que os outros terapeutas haviam usado. Apenas uma conversa simples entre duas crianças, mas havia algo na forma como ela conduzia a conversa que era diferente de todas as abordagens terapêuticas que haviam tentado. "Perfeito. Agora imagina que você está correndo nesse campo. Sente o vento no rosto, o sol na pele. Suas pernas estão fortes. Você está correndo atrás da bola. Consegue sentir a grama sob seus pés?" Gabriel assentiu,
seu sorriso se alargando. Consigo. Estou correndo muito rápido. A bola está na minha frente e eu vou chegar primeiro. Ótimo. Agora, sem abrir os olhos, quero que você tente mexer os dedos dos pés. Não force, apenas pense neles, se movendo junto com você no campo. Imagina que você está chutando a bola. Roberto prendeu a respiração. Havia tentado exercícios similares com diversos fisioterapeutas renomados. Havia gastado fortunas em equipamentos de estimulação neural. Havia levado Gabriel aos melhores especialistas do país. Mas o menino nunca havia respondido a qualquer tipo de estímulo. As pernas permaneciam inertes, insensíveis a qualquer tentativa de reativação. Gabriel franziu o senho, concentrando-se intensamente. Sua respiração ficou mais profunda. Suas mãos se fecharam em punhos. Todo seu corpo parecia estar focado naquele exercício mental. Por alguns segundos longos e tensos, nada aconteceu. Então, quase imperceptivelmente, Roberto viu um leve movimento sob a manta que cobria os pés do filho. Ele se aproximou rapidamente, incrédulo. Não podia ser. Devia estar imaginando coisas, criando movimentos onde não existiam, porque queria desesperadamente acreditar. Seus olhos estavam pregando peças nele. Sua mente desesperada estava fabricando sinais de esperança onde não havia nenhum. Mas então, aconteceu novamente. Um pequeno tremor, quase insignificante para qualquer observador casual, mas inegavelmente real para um pai que havia observado obsessivamente cada centímetro do corpo imóvel do filho por 6 longos meses. Gabriel, chamou Roberto, sua voz, embargada pela emoção que tentava conter. Gabriel, seus dedos se moveram. O menino abriu os olhos imediatamente, olhando para baixo, com uma expectativa que misturava esperança e medo. Isabela também se aproximou, colocando suavemente a mão sobre o pé de Gabriel por cima da manta, com uma delicadeza que demonstrava profundo respeito pelo momento. Tenta de novo, ela encorajou com voz suave. Pensa na sensação de correr, de chutar a bola. Gabriel fechou os olhos novamente, e desta vez o movimento foi mais claro. Não apenas os dedos, mas todo o pé direito teve um pequeno espasmo que foi visível mesmo através da manta. Pai, eu senti! Gabriel gritou, abrindo os olhos e olhando diretamente para Roberto. Lágrimas de alegria rolavam por seu rosto, e sua voz estava carregada de uma emoção que Roberto não ouvia há 6 meses. Eu senti meu pé. Eu senti. Roberto caiu de joelhos ao lado da cadeira, segurando as mãos do filho com uma força que tentava ser gentil, mas que traía seu estado emocional. Por um momento, esqueceu completamente de Isabela. Esqueceu da praça, das pessoas ao redor. De tudo exceto aquele milagre pequeno, mas imenso, que acabara de presenciar. Lágrimas escorriam por seu rosto sem que ele se desse conta. Eram 6 meses de desespero, culpa, noites sem dormir e orações não atendidas, sendo liberados de uma só vez. Era a primeira vez que chorava desde o acidente, a primeira vez que permitia que suas emoções transbordassem sem controle. Você conseguiu, filho, ele sussurrou, sua voz rouca. Você realmente conseguiu. Quando finalmente se lembrou da menina e se virou para agradecê-la, Isabela havia desaparecido entre as árvores do parque, deixando apenas o eco de sua promessa cumprida e uma pergunta que ecoaria na mente de Roberto. Por dias, quem era aquela menina extraordinária que havia devolvido esperança ao seu filho e luz ao seu mundo em apenas 1 hora? Durante toda a noite, Roberto não conseguiu pregar os olhos. Ficou deitado na cama king size de seu quarto, olhando para o teto alto decorado com molduras clássicas, enquanto as imagens daquele momento no parque se repetiam em sua mente como um filme em câmera lenta. O movimento quase imperceptível dos dedos de Gabriel, o sorriso radiante do menino, a serenidade impossível de Isabela e, principalmente, o desaparecimento misterioso da menina quando ele mais precisava agradecê-la e descobrir mais sobre ela. Às 3 da manhã, desistiu de tentar dormir e foi até o escritório de sua cobertura. O ambiente estava imerso na penumbra, iluminado apenas pelas luzes da cidade que entravam pelas janelas panorâmicas. Roberto ligou o computador e começou a pesquisar na internet
tudo o que conseguia encontrar sobre recuperação de lesões na medula espinhal, terapias alternativas, casos de regeneração neural espontânea. Havia centenas de artigos médicos, estudos científicos, relatos de casos isolados. Mas nada que explicasse o que havia acontecido com Gabriel. A medicina tradicional era categórica. Lesões como a do seu filho raramente apresentavam sinais de recuperação após 6 meses. As estatísticas eram desanimadoras, os prognósticos sempre conservadores. Gabriel, por outro lado, havia dormido como um anjo pela primeira vez em meses. Roberto verificou o quarto do filho 3 vezes durante a madrugada, esperando encontrá-lo acordado com pesadelos ou chorando baixinho, como acontecia frequentemente. Mas o menino permaneceu tranquilo, com um sorriso sereno no rosto, como se seu subconsciente estivesse processando uma transformação profunda. Pela manhã, Roberto encontrou Gabriel já acordado, sentado na cama com as pernas descobertas, observando os próprios pés com uma concentração intensa que era quase científica. Pai, olha, Gabriel chamou quando Roberto entrou no quarto, com o café da manhã numa bandeja de prata. Consegui mexer o dedão do pé direito de novo. Roberto se aproximou rapidamente, colocando a bandeja sobre a cômoda antiga que decorava o quarto. Realmente, havia um movimento sutil, mas definitivo no pé de Gabriel. Era como se algo que estava adormecido há meses tivesse sido despertado por um toque mágico. Isso é incrível, filho. Como você está se sentindo? Sente dor? Formigamento? É diferente, pai. Gabriel respondeu pensativo, tentando encontrar palavras para descrever sensações que não experimentava há tanto tempo. É como se meu corpo estivesse lembrando de alguma coisa que tinha esquecido. Sabe quando você esquece uma música e de repente lembra da melodia? Roberto assentiu, comovido pela comparação poética do filho. Gabriel sempre havia sido uma criança inteligente e sensível, capaz de expressar sentimentos complexos de forma surpreendentemente madura. Gabriel, você se lembra de alguma coisa que Isabela te disse sobre ela mesma? Sobre onde ela mora, como ela aprendeu essas técnicas, qualquer coisa sobre sua família? Gabriel franziu o senho, tentando recuperar detalhes da conversa da tarde anterior. Ela disse que também teve que aprender a andar de novo e que às vezes as pernas se esquecem, mas o coração não. Pai, ela falou como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Mais alguma coisa? Ela perguntou sobre o campo da escola, se eu lembrava do cheiro da grama. Ninguém nunca havia perguntado sobre isso antes. Os médicos sempre perguntam sobre dor, sobre movimento, mas ela perguntou sobre como eu me sentia quando jogava. Roberto ponderou sobre as palavras do filho. Havia algo na abordagem de Isabela que era fundamentalmente diferente de todos os tratamentos que haviam tentado. Enquanto os médicos focavam na patologia, na lesão, na limitação, ela havia focado na memória, no prazer, na possibilidade. Pai, a gente vai encontrar ela de novo, né? Gabriel perguntou com uma ansiedade que transparecia em sua voz. Vamos sim, Roberto prometeu, embora não fizesse ideia de como. São Paulo era uma megalópole com mais de 12 milhões de habitantes, e Isabela poderia estar em qualquer lugar da cidade. Após o café da manhã, Roberto ligou para Dr. Henrique Santos, o neurologista que acompanhava Gabriel desde o acidente. O médico era uma das maiores autoridades em lesões medulares do país, formado pela USP, com especialização em Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Roberto, preciso examinar Gabriel. Imediatamente, disse Dr. Henrique depois de ouvir o relato dos eventos. O que você está descrevendo é inusitado, para dizer o mínimo. 2 horas depois, estavam no consultório luxuoso do médico na região dos Jardins. Doutor. Henrique conduziu uma bateria de testes neurológicos, observando atentamente cada reação de Gabriel, fazendo anotações detalhadas em seu prontuário. Roberto, preciso ser honesto com você, disse Dr. Henrique depois de concluir o exame. O que estou observando hoje não existia na semana passada. Há reflexos que voltaram a funcionar. Há resposta a estímulos que antes não provocavam nenhuma reação. Isso é algo bom? Roberto perguntou, segurando a mão do filho. Aparentemente sim.
Não há sinais de deterioração ou complicações. Pelo contrário, parece haver uma reativação neural que não esperávamos. Vou solicitar uma ressonância magnética e alguns outros exames, mas quero que Gabriel continue fazendo esses exercícios de visualização que vocês mencionaram. Doutor, do ponto de vista médico, isso é possível? Uma recuperação assim, tão súbita? Dr. Henrique ajustou os óculos e se recostou na cadeira de couro. Roberto, a neuroplasticidade é um campo que ainda estamos descobrindo. O cérebro humano tem capacidades de regeneração e adaptação que não compreendemos completamente. Casos de recuperação espontânea existem, são raros, mas existem. E o que pode ter desencadeado isso? Pode ser uma combinação de fatores. O tempo de cicatrização natural, a fisioterapia que Gabriel vem fazendo, mas principalmente, o fator emocional pode ter sido determinante. Como assim? Gabriel estava deprimido, desesperançado. Isso afeta diretamente o sistema nervoso. Se algo ou alguém conseguiu reacender sua esperança, isso pode ter criado condições neurológicas favoráveis para a recuperação. Saindo do consultório, Roberto tomou uma decisão que mudaria os próximos dias de sua vida. Iria voltar ao Parque Ibirapuera todos os dias até encontrar Isabela novamente. Cancelou reuniões importantes, delegou decisões que normalmente tomaria pessoalmente e reorganizou completamente sua agenda. Durante a semana seguinte, pai e filho estabeleceram uma rotina que se tornou sagrada. Todas as tardes, após as sessões de fisioterapia de Gabriel, que agora mostravam progressos mensuráveis, iam ao parque. Roberto havia contratado Marcos Silva, um dos melhores investigadores particulares de São Paulo, para ajudar na busca, mas também fazia sua própria investigação. Roberto conversava com vendedores ambulantes, seguranças, jardineiros, frequentadores regulares do parque. Mostrava uma foto que havia conseguido através das câmeras de segurança do parque. Uma imagem não muito clara, mas que mostrava o perfil de Isabela conversando com Gabriel sob o IP amarelo. Uma menina assim, de uns 12 anos, cabelos castanhos, sempre descalça. Roberto descrevia pacientemente para cada pessoa com quem conversava. A maioria não a reconhecia, mas alguns vendedores ambulantes que trabalhavam na região há anos confirmaram que ocasionalmente viam uma menina que correspondia à descrição. Ela não parecia estar em situação de rua, não pedia esmola, apenas aparecia esporadicamente, sempre sozinha. Foi numa quinta-feira que obtiveram a primeira pista consistente. Seu Antônio, um senhor de 60 anos que vendia amendoim torrado perto do lago há mais de 2 décadas, reconheceu imediatamente a descrição de Isabela. "Ah, a menina dos olhos claros", ele exclamou batendo a testa com a mão. "Conheço ela sim, já conversei com ela várias vezes. Uma menina muito educada, muito inteligente." "O senhor sabe onde ela mora?" Roberto perguntou ansiosamente. "Não sei ao certo, mas ela não. É daqui dos arredores. Tenho certeza disso. Uma vez a vi saindo do metrô Vila Madalena caminhando em direção ao parque. Deve vir de longe. Ela vem sempre nos mesmos horários? Não tem horário fixo, não. Às vezes aparece de manhã, às vezes à tarde. Mas quando aparece, sempre para conversar. É uma menina diferente, sabe? Madura para a idade." "Como assim diferente?" Seu Antônio coçou a barba grisalha, pensando. "Ela faz perguntas que criança não costuma fazer. Perguntas sobre minha família, sobre como é trabalhar na rua, se eu gosto do que faço. E escuta as respostas de verdade. Não finge que está prestando atenção." Roberto agradeceu a informação e decidiu expandir sua busca. No sábado seguinte, em vez de ir diretamente ao parque, levou Gabriel para o bairro da Vila Madalena. Era uma região boêmia de São Paulo, conhecida por seus bares alternativos, ateliês de artistas, pequenos teatros e uma população heterogênea que misturava estudantes universitários, artistas, profissionais liberais e famílias de classe média. "Pai, tem certeza que ela está aqui?" Gabriel perguntou, observando o movimento diferente das ruas estreitas e arborizadas da Vila Madalena. "Não tenho certeza de nada, filho, mas precisamos tentar. Se Isabela vem de longe para chegar ao parque,
Talvez possamos encontrar alguém que a conheça por aqui. Eles passaram a manhã percorrendo as ruas, entrando em padarias, farmácias, pequenos comércios. Roberto mostrava a foto de Isabela para comerciantes, perguntava para pessoas na rua, conversava com porteiros de prédios residenciais. A maioria das pessoas não a reconhecia, mas havia uma sensação crescente de que estavam no caminho certo. Algumas pessoas paravam para observar a foto mais demoradamente, como se a menina lhes parecesse familiar, mas não conseguiam identificar exatamente onde a haviam visto. Foi na entrada de um pequeno centro comunitário, localizado numa casa, antiga reformada, que encontraram alguém que definitivamente reconheceu Isabela. Conceição Rodrigues, uma mulher de 50 anos que coordenava atividades sociais no local, parou abruptamente quando viu a foto. "Essa menina, ela me parece muito familiar", disse Conceição, ajustando os óculos para observar melhor a imagem, "mas não consigo lembrar exatamente onde a vi." Roberto explicou brevemente a situação, omitindo detalhes pessoais muito específicos, mas mencionando que Isabela havia ajudado Gabriel com técnicas terapêuticas alternativas. "Que interessante", Conceição murmurou pensativamente. "Sabe, tem um médico aqui na região, Dr. Benedito Almeida, que trabalha com terapias integrativas. Ele ocasionalmente traz crianças carentes para participar de atividades aqui no centro. Talvez ele conheça essa menina." "Onde posso encontrar esse médico?" "Ele tem um consultório numa casa antiga, ali na Rua Harmonia. É um médico muito respeitado na comunidade, trabalha com acupuntura, fitoterapia, essas coisas mais naturais. Dr. Benedito Almeida mantinha seu consultório numa casa dos anos 1940, pintada de amarelo claro, com um pequeno jardim na frente onde cresciam ervas medicinais e plantas aromáticas. O ambiente era acolhedor, com móveis simples mas confortáveis, estantes cheias de livros sobre medicina alternativa e um cheiro suave de incenso natural. Roberto havia ligado antes de ir, explicando que precisava conversar sobre técnicas de reabilitação para seu filho. O médico era um homem de uns 60 anos, cabelos completamente grisalhos, óculos de armação simples e um sorriso caloroso que imediatamente colocou Gabriel à vontade. "Então você é o Gabriel que conseguiu mexer os dedos dos pés", disse Dr. Benedito, depois de Roberto contar resumidamente a história. "Isabela me contou sobre vocês." "O senhor conhece ela?" Gabriel perguntou animadamente, se inclinando para a frente na cadeira de rodas. "Conheço sim. Isabela é uma menina muito especial. Ela tem um dom natural para ajudar pessoas em processo de cura." Roberto se inclinou para a frente, ansioso por informações. "Dr. Benedito, com todo respeito, meu filho passou por dezenas de especialistas renomados. Gastei fortunas em tratamentos com os melhores médicos do país e do exterior. Como uma menina de 12 anos conseguiu em 1 hora o que médicos com décadas de experiência não conseguiram em meses?" Dr. Benedito sorriu compreensivamente, como se já houvesse recebido essa pergunta muitas vezes. "Senhor Roberto, posso chamá-lo assim? A medicina tradicional é essencial e eu a respeito profundamente. Dediquei minha juventude a estudá-la nas melhores universidades. Mas ao longo de 40 anos de profissão, aprendi que às vezes a cura vem de lugares inesperados." "Como assim?" "Isabela não tem formação médica, é verdade. Mas ela tem algo que não se aprende em universidades, não se compra com dinheiro e não se obtém através de diplomas. Empatia verdadeira e uma capacidade intuitiva de conectar com as pessoas em seus momentos mais vulneráveis." "Mas como? Ela aprendeu essas técnicas específicas?" Roberto insistiu. Dr. Benedito se recostou na cadeira de madeira, com uma expressão que misturava tristeza e admiração. Essa é uma história muito tocante, Sr. Roberto. Isabela passou por um trauma extremamente sério há alguns anos. Perdeu os pais num acidente trágico e ficou com sequelas físicas e emocionais importantes." Gabriel escutava atentamente, segurando a mão do pai com mais força. "Quando ela chegou até mim há cerca de 3 anos, estava completamente desacreditada da vida. Tinha dificuldades graves para andar, dores constantes e, principalmente,
uma dor emocional imensa que parecia consumi-la por dentro. O que aconteceu com ela? Trabalhamos juntos por quase 2 anos. Foi um processo longo, difícil, com muitas recaídas. Ela reaprendeu a andar fisicamente, mas mais importante, ela descobriu que ajudar outras pessoas a superar suas limitações a fazia sentir-se completa novamente. Dr. Benedito se levantou e caminhou até uma estante, retirando um álbum de fotos. Desde então, sempre que posso, permito que ela participe dos tratamentos de outras crianças. Ela tem uma sensibilidade especial para lidar com trauma, especialmente trauma físico. Ele mostrou algumas fotos de Isabela trabalhando com crianças em sessões terapêuticas. Em todas as imagens, ela aparecia com a mesma serenidade que Roberto havia observado no parque, sempre na altura dos olhos das outras crianças, sempre com aquele sorriso genuíno. Dr. Benedito, eu preciso encontrar Isabela urgentemente. Roberto disse com uma intensidade que surpreendeu até mesmo a si próprio. Meu filho está progredindo de forma extraordinária, mas precisa dar continuidade ao trabalho que ela começou. O médico ficou em silêncio por alguns momentos, parecendo ponderar algo importante. Suas mãos mexiam nervosamente com os óculos, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta muito pessoal? Prometo que tem relevância para a nossa conversa. Claro. Como exatamente foi o acidente do Gabriel? Roberto sentiu um aperto familiar no peito. Era uma pergunta que ele evitava responder sempre que possível, não apenas porque era dolorosa, mas porque despertava toda a culpa que carregava. Foi um acidente de trânsito. Eu estava dirigindo e um veículo colidiu conosco por trás. Meu carro capotou várias vezes. O outro motorista estava embriagado? Dr. Benedito perguntou suavemente. Roberto olhou para o médico com surpresa. Como o senhor sabe? Pai, Gabriel interrompeu suavemente, percebendo o desconforto crescente do pai. Não precisa falar se não quiser. Dr. Benedito observou a interação entre pai e filho com atenção cuidadosa. Havia algo em sua expressão que indicava que ele sabia mais do que estava dizendo. Perdoem-me se fui indiscreto, disse finalmente. É que Isabela sempre fica muito emocionalmente envolvida com casos de acidentes de trânsito. Ela tem uma conexão pessoal profunda com essas situações. Roberto franziu o senho, uma suspeita terrível começando a se formar em sua mente. Por quê? Como eu mencionei, os pais dela perderam a vida num acidente. Foi uma tragédia que poderia ter sido evitada. O motorista do outro veículo estava embriagado e era funcionário de uma empresa grande. O caso foi, digamos, resolvido sem muito alarde público. Algo no tom de voz do Dr. Benedito fez Roberto sentir um frio percorrer sua espinha. Uma conexão impossível começava a se desenhar em sua mente, mas ele a rejeitou imediatamente. Não podia ser coincidência demais. Dr. Benedito, quando exatamente foi esse acidente? Há cerca de 3 anos. Por que, pergunta? Roberto não respondeu imediatamente. Seu cérebro estava processando informações, fazendo conexões que ele desesperadamente não queria fazer. 3 anos atrás, sua empresa, o funcionário embriagado, o caso que foi silenciado com um acordo financeiro substancial. Qual era o nome dos pais de Isabela? João e Marina Santos. Eram pessoas simples, trabalhadores honestos. Deixaram apenas a Isabela. Roberto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Lembrava-se perfeitamente do caso. João Santos, motorista de entrega, e Marina Santos, dona de casa. O acidente havia acontecido numa noite de chuva, quando Marcelo Pereira, um dos motoristas da frota da Mendonça em Associados, dirigia embriagado após uma festa da empresa. O relatório que Roberto havia recebido na época dizia que toda a família havia sido vítima fatal do acidente. Não havia menção a uma criança sobrevivente. Dr. Benedito, o senhor tem certeza de que Isabela sobreviveu a esse acidente? Claro que tenho. Ela ficou internada por semanas, teve que passar por várias cirurgias. Por que essa pergunta estranha? Roberto não conseguia falar. A ironia da situação era devastadora e perfeita ao mesmo tempo. A menina que havia negligenciado 3 anos atrás,
que deveria ter recebido cuidados e proteção de sua empresa, agora estava oferecendo a ele o presente mais precioso possível, a esperança de ver seu filho caminhar novamente. "Pai, você está bem?" Gabriel perguntou, notando a palidez súbita do pai. "Estou sim, filho", Roberto mentiu, tentando recompor-se rapidamente. Não podia desmoronar na frente de Gabriel, especialmente não naquele momento de esperança renovada. "Doutor Benedito, é possível eu falar com Isabela hoje ainda? Ela geralmente vem aqui às terças e quintas à tarde por volta das 3 horas. Amanhã é quinta-feira. Se quiserem, podem vir." Roberto agradeceu e se despediu rapidamente, precisando de tempo e espaço para processar as informações devastadoras que havia recebido. No caminho de volta para casa, Gabriel tagarelava animadamente sobre a possibilidade de ver Isabela novamente, fazendo planos sobre novos exercícios que poderiam tentar. Mas Roberto mal conseguia prestar atenção. Sua mente estava completamente ocupada com a descoberta de que Isabela não era apenas uma menina especial que havia ajudado seu filho por acaso. Ela era a filha do casal que havia perdido a vida por causa de negligência de sua empresa. Ela era a criança órfã que ele havia negligenciado, que deveria ter sido protegida e cuidada. E ele, indiretamente, era responsável por sua orfandade, por anos de sofrimento e abandono que ela havia enfrentado, sozinha. Naquela noite, Roberto ficou acordado até o amanhecer, lutando contra sentimentos de culpa e gratidão que se misturavam de forma confusa e dolorosa em seu peito. Amanhã ele descobriria toda a verdade. E então, teria que decidir como lidar com as consequências de uma negligência que havia voltado para assombrá-lo na forma de um milagre. A quinta-feira chegou carregada de uma tensão que Roberto sentia no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Havia passado a noite anterior revisando meticulosamente documentos antigos da empresa, procurando confirmação definitiva de suas suspeitas mais temidas. Encontrou exatamente o que esperava e temia: o relatório completo do acidente de 3 anos atrás, com todos os detalhes que seu departamento jurídico havia tentado minimizar na época. O arquivo estava guardado num cofre em seu escritório particular, junto com outros documentos confidenciais que preferia manter longe dos olhos curiosos. Marcelo Pereira, motorista da Mendonça e Associados há 5 anos, tinha saído de uma confraternização da empresa completamente embriagado. Dirigia um caminhão da frota quando colidiu frontalmente com o carro da família Santos, numa noite chuvosa de junho. Os detalhes eram brutais. João Santos, de 35 anos, motorista de aplicativo, havia perdido a vida no impacto. Marina Santos, de 32 anos, auxiliar de enfermagem, foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E havia uma terceira vítima que o relatório mencionava apenas brevemente: Isabela Santos, de 9 anos, em estado crítico, com múltiplas fraturas e trauma craniano. Roberto lembrava-se vagamente de ter autorizado o pagamento de uma indenização substancial, mas seus advogados haviam cuidado de todos os detalhes. Disseram que a família havia sido completamente destruída e que o dinheiro seria depositado numa conta para despesas funerárias e questões legais pendentes. Nunca soube que uma criança havia sobrevivido. Nunca soube que Isabela havia passado meses internada, lutando pela vida. Nunca soube que ela havia saído do hospital sem família, sem amparo, sem ninguém para cuidar dela. O sobrenome atual dela era diferente, provavelmente porque havia sido informalmente adotada ou havia mudado de nome por necessidade de sobrevivência. Gabriel estava eufórico durante toda a manhã, praticando obsessivamente os exercícios que Isabela havia ensinado. Seus progressos eram verdadeiramente notáveis. Já conseguia mover ambos os pés com controle consciente e relatava sensações de formigamento que se estendiam até os joelhos. Pela primeira vez desde o acidente, falava animadamente sobre o futuro, sobre coisas que queria fazer quando voltasse a andar. "Pai, você acha que Isabela vai me ensinar exercícios mais avançados hoje?" Gabriel perguntou enquanto tomava café da manhã na mesa de mármore da cozinha. "Tenho certeza que sim, filho", Roberto respondeu, embora sua mente estivesse ocupada com questões muito mais complexas do que exercícios de fisioterapia. "Dona",
Carmen, a governanta, observava os dois com uma expressão preocupada. Conhecia Roberto há anos e percebia que ele estava carregando um peso emocional que ia além da ansiedade normal de um pai esperançoso. Senhor Roberto, o senhor não comeu quase nada, ela observou. Precisa se alimentar bem para ter energia, para cuidar do Gabriel. Obrigado, dona Carmen. Só estou um pouco nervoso com o encontro de hoje. Na verdade, Roberto estava aterrorizado. Como olharia nos olhos de Isabela, sabendo que era indiretamente responsável por sua tragédia? Como explicaria para Gabriel que a menina que estava ajudando-o era órfã por causa de negligência de sua própria empresa? Chegaram ao consultório do Dr. Benedito pontualmente às 3 horas. O médico os recebeu com seu sorriso caloroso habitual, mas Roberto notou um certo nervosismo em seus gestos, como se ele também estivesse carregando algum peso emocional. Isabela já chegou? Roberto perguntou, tentando soar casual, apesar da ansiedade que transparecia em sua voz. Ainda não, mas ela é muito pontual. Não deve demorar, Dr. Benedito respondeu, ajustando os óculos nervosamente. Senhor Roberto, posso falar com o senhor? Em particular por um momento? Roberto assentiu e pediu para Gabriel esperar na pequena sala de brinquedos que o médico mantinha para as crianças que frequentavam o consultório. O ambiente era acolhedor, com livros infantis, jogos educativos e desenhos coloridos nas paredes. Senhor Roberto, ontem à noite eu fiquei pensando muito sobre nossa conversa. Dr. Benedito começou, fechando a porta de seu consultório. Preciso lhe fazer uma pergunta muito direta, e peço que seja honesto comigo. Claro. O senhor tem alguma ligação com a empresa Mendonça e Associados? Roberto sentiu o coração acelerar violentamente. Sou o dono da empresa, por que pergunta? Dr. Benedito suspirou profundamente, como se estivesse liberando um peso que carregava há muito tempo. Porque foi um funcionário dessa empresa que provocou o acidente que matou os pais de Isabela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto se sentou pesadamente na cadeira de couro, todas as suas suspeitas confirmadas de uma só vez. Não havia mais dúvidas, não havia mais esperança de que fosse apenas uma coincidência cruel. Ela sabe quem eu sou? Roberto perguntou com a voz rouca. Não creio que saiba. Isabela nunca demonstrou conhecer detalhes específicos sobre a empresa responsável pelo acidente. Ela era muito pequena na época e estava em estado de choque profundo durante todo o período de internação. E depois, quando se recuperou? Quando conseguiu se recuperar fisicamente, os traumas emocionais eram tantos que ela havia bloqueado muitas memórias daquele período. É um mecanismo de defesa comum em crianças que passam por tragédias extremas. Roberto passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de 3 anos de negligência caindo sobre seus ombros como uma avalanche. Dr. Benedito, eu juro que não sabia que ela havia sobrevivido. O relatório que recebi dizia que toda a família havia sido atingida fatalmente. Acredito no senhor, Roberto. Isabela quase não sobreviveu mesmo. Ficou em coma por semanas, passou por múltiplas cirurgias. Quando acordou, não havia mais ninguém para cuidar dela. Como ela chegou até o senhor? Dr. Benedito caminhou até a janela, observando o movimento da rua. O hospital não conseguia localizar parentes. Isabela foi encaminhada para o sistema de proteção à criança, mas fugiu do abrigo depois de algumas semanas. Vivia nas ruas quando eu a encontrei, há cerca de 2 anos. Nas ruas? Roberto repetiu, horrorizado. Sim, ela havia desenvolvido uma desconfiança profunda em relação a adultos e instituições. Preferia se virar sozinha a depender de ajuda oficial. Quando a encontrei, estava desnutrida, machucada, mas com uma força de vontade que era impressionante. Como o senhor conseguiu conquistar a confiança dela? Foi um processo longo. Comecei oferecendo coisas básicas, comida, um lugar seguro para dormir, cuidados médicos. Ela era muito desconfiada no início, mas gradualmente começou a aceitar. Ajuda. Dr. Benedito voltou para sua mesa, mexendo em alguns papéis com nervosismo. O mais notável é que durante todo o processo de recuperação dela, Isabela nunca demonstrou rancor ou desejo de vingança.
Ela canalizou toda a dor em algo positivo. O desejo de ajudar outras pessoas. Mas ela sabe que o acidente foi causado por negligência. Sabe, quando se sentiu emocionalmente preparada, conversamos sobre o que havia acontecido com seus pais. Ela entendeu que o motorista estava embriagado, que a empresa tinha responsabilidade. Mas sua reação foi surpreendente. Como assim? Ela disse que a raiva não trouxe seus pais de volta, que preferia usar sua experiência para ajudar outras pessoas a superar traumas similares. Roberto ficou em silêncio, tentando processar a magnitude da situação. Uma criança de 9 anos havia perdido tudo por causa de negligência de sua empresa. Havia sobrevivido a um inferno pessoal e agora estava oferecendo ajuda gratuita ao filho do homem indiretamente responsável por sua tragédia. Doutor Benedito, o que o senhor acha que eu devo fazer? Isso cabe ao senhor decidir, Roberto. Mas posso dizer que Isabela é uma menina extraordinária que merece toda a felicidade que a vida pode oferecer. Foi nesse momento que a porta do consultório se abriu e Isabela entrou, seguida por Gabriel, que havia conseguido mover sua cadeira de rodas sozinho até ali. Desculpa o atraso, doutor Benedito, Isabela disse um pouco ofegante. O ônibus quebrou no meio do caminho e tive que vir correndo da estação anterior. Ela usava a mesma roupa simples da semana anterior, mas seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo e ela carregava uma pequena mochila escolar remendada. Quando viu Roberto, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno que fez o coração dele se contrair. Senhor Roberto, que bom que voltou. E Gabriel, como estão suas pernas? Isabela, olha só. Gabriel exclamou, demonstrando como agora conseguia mexer ambos os pés com controle consciente. Tenho treinado todos os dias igual você ensinou. Isso é maravilhoso. Isabela bateu palmas, genuinamente feliz com o progresso do menino. Hoje vamos tentar algo mais avançado. Você está pronto? Roberto observava a interação entre os dois com uma mistura de admiração e angústia. Como aquela menina, que havia perdido tudo por causa de sua empresa, conseguia manter tamanha generosidade de espírito. Como conseguia ajudar seu filho sem rancor, sem sequer saber quem ele realmente era? Isabela, Roberto, interrompeu suavemente. Antes de começarmos, posso conversar com você por um momento? Dr. Benedito fez um gesto discreto, indicando que talvez não fosse o momento adequado, mas Roberto sabia que não conseguiria continuar fingindo ignorância. Claro. Senhor Roberto, Isabela respondeu, parecendo levemente preocupada. Algum problema com Gabriel? Não, não é sobre Gabriel. É sobre você. Isabela trocou um olhar interrogativo com o Dr. Benedito, que assentiu quase imperceptivelmente. Gabriel, que tal se você praticar os exercícios de respiração que aprendeu semana passada? Dr. Benedito sugeriu. Vou buscar uns materiais novos que chegaram para você. Quando ficaram relativamente sozinhos, Roberto não sabia como começar. Isabela o observava com aqueles olhos serenos, esperando pacientemente, sem demonstrar ansiedade ou medo. Isabela, você se lembra do acidente que vitimou seus pais? O rosto da menina se fechou imediatamente. Era como se uma sombra tivesse passado sobre sua expressão alegre, substituindo-a por uma máscara de proteção emocional que ela havia aprendido a usar. Lembro algumas coisas. Ela respondeu em voz baixa, suas mãos se fechando em punhos, pequenos. Por que pergunta? Porque eu preciso te contar algo muito difícil. Roberto respirou fundo, reunindo coragem. O funcionário que provocou o acidente trabalhava para minha empresa. Isabela ficou em silêncio por vários segundos longos, processando a informação. Roberto esperava raiva, acusações, lágrimas, gritos. Mas quando ela finalmente falou, sua voz mantinha a mesma calma de sempre. Eu sei. Você sabe? Roberto se surpreendeu. Descobri há alguns meses. Estava ajudando o Dr. Benedito a organizar uns documentos antigos e encontrei o relatório do meu caso. Vi o nome da empresa, pesquisei na internet e descobri que o senhor era o dono. Roberto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. E mesmo sabendo disso, você ajudou Gabriel?
Isabela se levantou da cadeira e caminhou até a janela, observando o movimento da rua com uma maturidade que era impressionante para sua idade. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor sabia que eu tinha sobrevivido ao acidente? Não. O relatório que recebi dizia que toda a família havia sido atingida. Só descobri que você existia esta semana, quando o Dr. Benedito me contou sua história. Isabela assentiu, ainda de costas para ele. Imaginei. Sabe, quando eu vi vocês dois no parque na primeira vez, reconheci o senhor das fotos dos jornais. Sua empresa é muito conhecida, aparece muito na mídia. Mesmo assim. Mas quando olhei para Gabriel, vi um menino sofrendo, um pai desesperado. Vi pessoas que estavam passando pela mesma dor que eu passei, só que por motivos diferentes. Ela se virou para encará-lo, e Roberto viu lágrimas nos olhos dela pela primeira vez. Não posso culpar Gabriel pelo que aconteceu com meus pais, e não posso negar ajuda a alguém só porque estou com raiva de outra pessoa. Mas você está com raiva de mim, Roberto afirmou não como pergunta, mas como constatação. Estive por muito tempo. Quando descobri quem o senhor era, fiquei com muita raiva. Passei noites acordada imaginando como seria confrontá-lo, como seria dizer tudo o que sentia. E o que mudou? Isabela voltou para a cadeira, sentando-se com a postura ereta que era característica dela. A raiva não trouxe meus pais de volta. Não me fez andar mais rápido quando estava aprendendo de novo. Não me fez dormir melhor à noite. Só me fazia sentir mais vazia. Roberto se aproximou dela, tentando encontrar palavras adequadas para uma situação que parecia impossível de ser adequadamente abordada. Isabela, eu sei que não posso desfazer o que aconteceu. Não posso trazer seus pais de volta, mas posso tentar reparar o dano que minha negligência causou. Como? Deixe-me cuidar de você. Deixe-me te dar a família que você perdeu, a proteção que deveria ter recebido desde o início. Isabela o olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando não apenas a sinceridade de suas palavras, mas a profundidade de sua compreensão sobre o que estava oferecendo. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta muito direta? Claro. O senhor está oferecendo isso porque se sente culpado, porque quer limpar sua consciência ou porque realmente quer me ter como filha? A pergunta atingiu Roberto como uma bala, forçando-o a confrontar suas próprias motivações de uma forma que nunca havia feito. Era culpa? Era conveniência? Era uma tentativa de comprar perdão? Honestamente, começou como culpa, ele admitiu. Quando descobri quem você era, senti um peso enorme nos ombros. Mas depois de vê-la com Gabriel, depois de observar sua generosidade, sua sabedoria, sua força, sim, percebi que você não é apenas uma responsabilidade que preciso assumir. Você é uma pessoa extraordinária que enriqueceria nossa família. Gabriel já a ama como irmã e eu gostaria muito de ter uma filha como você. E se eu não conseguir amar o Senhor como um pai? E se for difícil demais esquecer o passado? Roberto se ajoelhou ao lado da cadeira dela, colocando-se na mesma altura dos olhos dela. Então nós descobriremos juntos como construir algo novo. Uma família não nasce pronta, Isabela. Ela se constrói todos os dias com paciência, compreensão e muito amor. Naquele momento, Gabriel apareceu na porta, movendo sua cadeira de rodas sozinho, mas com uma expressão preocupada no rosto. Dr. Benedito estava logo atrás dele, claramente nervoso com a situação. Por que vocês estão chorando? Aconteceu alguma coisa ruim? Gabriel perguntou com ansiedade. Roberto então percebeu que lágrimas escorriam por seu rosto. Isabela também estava chorando, mas havia algo diferente em suas lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de libertação de um peso que carregava há anos. Isabela se abaixou e abraçou Gabriel carinhosamente. Nada ruim, Gabriel. Na verdade, acho que algo muito bom está acontecendo. Isabela vai morar com a gente? Gabriel perguntou com esperança. Roberto olhou para Isabela, que assentiu lentamente. Se ela quiser, sim. Eu quero, Gabriel exclamou. Assim ela pode me ensinar os exercícios todos os dias, e eu posso ensinar jogos de videogame para ela. Doutor, Benedito se aproximou, observando a cena com um sorriso emocionado.
Parece que vocês resolveram algumas questões muito importantes. Dr. Benedito, Roberto se levantou estendendo a mão para o médico. Muito obrigado por cuidar de Isabela todos esses anos, por fazer o que eu deveria ter feito desde o início. Não há de quê, Sr. Roberto. Isabela sempre foi uma bênção. Na minha vida também. Mas espero que vocês a mantenham envolvida no trabalho aqui no consultório. Ela tem um dom natural para ajudar outras pessoas. Seria uma pena desperdiçar isso. Com certeza, Roberto concordou, olhando para Isabela com um orgulho que estava apenas começando a florescer. Afinal, ela é parte da família agora. Isabela sorriu, e pela primeira vez desde que Roberto a conhecera, havia uma leveza genuína em sua expressão. Era como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros, permitindo que ela fosse finalmente apenas uma criança que merecia ser amada e protegida. Naquela tarde, pela primeira vez em 3 anos, Roberto se permitiu acreditar que talvez fosse possível reparar alguns dos danos que a negligência havia causado. Não poderia devolver os pais de Isabela, mas poderia oferecer-lhe algo que ela nunca havia tido. Uma família que a amaria incondicionalmente. A transição de Isabela para a cobertura de Roberto na região dos Jardins não foi tão simples quanto ele havia imaginado. Acostumada a viver com o mínimo, ela se sentia perdida na imensidão do apartamento de 400 metros quadrados, com seus móveis de designer e obras de arte nas paredes. Pai, por que Isabela não quer dormir? No quarto que você arrumou para ela? Gabriel perguntou numa manhã, enquanto tomava café da manhã na cozinha gourmet. Roberto suspirou, observando Isabela que estava sentada no chão da sala, comendo cereais numa tigela comum, recusando-se a usar a louça de porcelana que Dona Carmen, a governanta, havia separado para ela. Ela está se adaptando, filho. Precisa de tempo. Na verdade, Isabela havia passado as 3 primeiras noites dormindo no sofá da sala, apesar do luxuoso quarto que Roberto havia decorado especialmente para ela. Quando ele perguntou o motivo, ela simplesmente disse que quartos muito grandes a deixavam com pesadelos. Dona Carmen, que trabalhava para Roberto há mais de 10 anos, também estava tendo dificuldades para aceitar a nova situação. Uma mulher de 50 anos, extremamente organizada e protetora, ela via Isabela como uma intrusa potencialmente perigosa. Senhor Roberto, ela disse enquanto organizava a despensa, com todo o respeito, mas o senhor tem certeza sobre essa menina? Ela apareceu do nada e agora já está morando aqui. Dona Carmen, Isabela é parte da família agora, Roberto respondeu firmemente. Espero que trate ela com o mesmo carinho que trata Gabriel. Claro, senhor Roberto, ela respondeu, mas Roberto percebeu a relutância em sua voz. O maior desafio, no entanto, estava sendo integrar Isabela à rotina escolar. Roberto havia matriculado ela no mesmo colégio particular de Gabriel, mas as diferenças sociais e educacionais criavam barreiras constantes. Pai, Isabela não quer ir para a escola hoje. Gabriel relatou numa manhã de terça-feira. Roberto encontrou Isabela sentada na varanda, observando o movimento da cidade lá embaixo. Por que não quer ir para a escola, Isabela? Eu não me encaixo lá, senhor Roberto, ela respondeu sem olhar para ele. As crianças falam de coisas que eu não entendo, lugares que eu nunca fui, coisas que eu nunca tive. Mas isso é normal, você vai se adaptar. E se eu não quiser me adaptar? Ela perguntou, finalmente olhando para ele. E se eu gostar mais de quem eu sou do que de quem vocês querem que eu seja? Roberto se sentou ao lado dela, percebendo que havia subestimado a complexidade da situação. Isabela, ninguém quer que você deixe de ser quem é. Só queremos te dar oportunidades que você não teve antes. Mas essas oportunidades vêm com um preço, não vêm? Tenho que agir de um jeito, me vestir de outro, falar como vocês falam. Roberto ficou em silêncio, percebendo que ela estava certa. Sem perceber, estava tentando moldá-la para se encaixar em seu mundo, em vez de encontrar um meio termo. Você tem razão, ele admitiu. Que tal fazermos um acordo? Você continua na escola, mas nos fins de semana continuamos indo ao consultório do Dr. Benedito.
Você pode ajudar outras crianças, como sempre fez. Os olhos de Isabela se iluminaram pela primeira vez em dias. Sério, sério. E se quiser, pode convidar alguns amigos do centro comunitário para vir aqui em casa. Gabriel adoraria conhecer outras crianças. A partir daquele dia, as coisas começaram a melhorar. Isabela passou a frequentar a escola regularmente, mas mantinha sua personalidade forte e independente. Roberto contratou professores particulares para ajudá-la com as matérias em que estava atrasada, mas sempre respeitando seu ritmo. Os fins de semana se tornaram especiais. Dr. Benedito havia criado um programa onde Isabela ajudava outras crianças, com problemas físicos ou emocionais, sempre sob supervisão médica. Gabriel, por sua vez, também começou a participar das sessões, compartilhando sua experiência e motivando outras crianças. Olha, Isabela, Gabriel disse numa dessas tardes, conseguindo ficar de pé por quase 5 minutos com apoio de barras paralelas. Consegui. Você está incrível, Gabriel, Isabela comemorou. Quer apostar que até o final do mês você consegue dar os primeiros passos? Foi então que aconteceu algo inesperado. Uma das mães das crianças que frequentavam o centro reconheceu Roberto e começou a espalhar informações sobre sua presença no local. Em poucos dias, a imprensa descobriu a história. Magnata adota menina órfã, que está curando seu filho paralisado. Era a manchete sensacionalista de um dos jornais populares. Roberto ficou furioso. A reportagem distorcia completamente os fatos, fazendo parecer que ele estava usando Isabela como uma espécie de curandeira milagrosa. Papai, por que estão falando essas coisas horríveis sobre a gente? Gabriel perguntou depois de ouvir comentários na escola. Às vezes, as pessoas não entendem a verdade, filho, Roberto respondeu tentando manter a calma. Isabela, por outro lado, parecia menos afetada pela exposição midiática. Senhor Roberto, isso é importante para o senhor? O que as pessoas pensam? É importante quando pode prejudicar vocês dois, ele respondeu honestamente. Então vamos mostrar para elas quem nós realmente somos, Isabela sugeriu com determinação. Ela propôs que organizassem um evento no centro comunitário, aberto, ao público e à imprensa, onde poderiam demonstrar o trabalho real que estava sendo desenvolvido. Roberto hesitou inicialmente, mas acabou concordando. O evento foi um sucesso. Dr. Benedito explicou as técnicas terapêuticas que combinavam medicina tradicional com métodos alternativos. Isabela demonstrou alguns exercícios de visualização e respiração. Gabriel, que já conseguia dar alguns passos com apoio, mostrou sua evolução para uma plateia emocionada. Quero deixar claro, Roberto disse ao ser entrevistado, que Isabela não é uma curandeira milagrosa. Ela é uma garota inteligente e sensível, que tem uma capacidade natural de motivar outras pessoas. O trabalho de reabilitação do Gabriel é acompanhado por médicos especializados. Senhor Roberto, perguntou uma jornalista, é verdade que Isabela perdeu os pais num acidente envolvendo um funcionário de sua empresa? Roberto respirou fundo. Havia decidido que não mentiria sobre o passado. É verdade, e essa é uma das razões pelas quais sinto que tenho uma responsabilidade especial com Isabela. Mas a principal razão é que ela se tornou parte da nossa família de verdade. E como Gabriel se sente em relação a isso? Gabriel, que estava ao lado do pai, respondeu por conta própria. Isabela é a melhor irmã que eu poderia ter. Ela me ensinou que não importa se você pode andar ou não. O importante é nunca parar de sonhar. Após o evento, Roberto percebeu uma mudança significativa no comportamento de Dona Carmen. Ela começou a tratar Isabela com mais carinho e respeito, e até mesmo preparou alguns pratos especiais que sabia que a menina gostava. Senhor Roberto, ela disse numa noite enquanto organizava a cozinha, eu queria pedir desculpas. Não entendi, no início, mas agora vejo que Isabela é uma bênção para esta família. O que fez você mudar de ideia? Roberto perguntou curioso. Hoje eu a encontrei no quarto do Gabriel lendo uma história para ele dormir. Ela fazia vozes diferentes para cada personagem, e ele estava rindo tanto. Faz meses que não ouço Gabriel rir daquele jeito. Roberto sorriu
sentindo o coração aquecido. Ela tem mesmo esse dom de fazer as pessoas felizes. E o senhor também mudou, Sr. Roberto. Está mais presente, mais humano. Era verdade. Roberto havia mudado profundamente desde que Isabela chegara em sua vida. Trabalhava menos horas, priorizava os momentos em família e havia descoberto uma satisfação que não sabia que existia em ajudar outras pessoas através do trabalho no centro comunitário. Uma noite, enquanto jantavam juntos, algo que havia se tornado uma tradição sagrada na família, Isabela fez uma pergunta que pegou Roberto de surpresa. Senhor Roberto, posso chamá-lo de pai? Roberto quase engasgou com a comida. Gabriel parou de comer e olhou ansiosamente para o pai. Claro. Que pode, Isabela. Seria uma honra. E eu posso chamá-la de irmã? Gabriel perguntou animadamente. Já me chama há semanas. Isabela riu, bagunçando o cabelo do menino. Naquela noite, Roberto foi dormir sentindo-se completo pela primeira vez em anos. Havia começado aquela jornada como um homem desesperado, tentando encontrar uma cura para seu filho. Agora havia encontrado muito mais do que isso. Havia encontrado uma família de verdade. Mas os desafios ainda não haviam terminado. No dia seguinte, Roberto receberia uma ligação que testaria toda a estrutura familiar que haviam construído com tanto cuidado. A ligação chegou numa segunda-feira de manhã, enquanto Roberto tomava café com os filhos antes de levá-los à escola. Do outro lado da linha, uma voz formal e burocrática que fez seu sangue gelar. Senhor Roberto Mendonça, aqui é da Vara da Infância e Juventude. Recebemos uma denúncia anônima sobre irregularidades na guarda informal da menor Isabela. Santos, precisamos agendar uma visita de acompanhamento social. Roberto se afastou da mesa, tentando não alarmar as crianças. Que tipo de irregularidades? Não posso dar detalhes por telefone, senhor. A assistente social estará aí amanhã, às 14h para uma avaliação. Depois de desligar, Roberto ficou parado na cozinha processando a informação. Isabela o observava com preocupação. Pai, aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, usando pela primeira vez a palavra pai na frente de Gabriel. Roberto forçou um sorriso. Nada importante, só questões burocráticas. Mas sabia que não era verdade. Alguém havia denunciado a situação irregular de Isabela. Tecnicamente, ela estava morando com ele sem um processo formal de adoção, apenas com base num acordo verbal com o Dr. Benedito, que havia sido seu responsável informal. Durante o dia, Roberto cancelou todas as reuniões e entrou em contato com seus advogados. A situação era mais complicada do que imaginava. Isabela nunca havia sido oficialmente adotada por ninguém após o acidente. Vivia numa espécie de limbo legal, sob cuidados informais de Dr. Benedito. Senhor Roberto, explicou o Dr. Francisco Almeida, seu advogado principal, sem um processo formal de adoção, qualquer pessoa pode questionar a guarda da menina. E com toda a exposição midiática recente, alguém específico fez a denúncia. Não conseguimos descobrir. Foi anônima. Mas há alegações de que você está usando a menina para promover sua imagem pública, que ela está sendo explorada para fins de marketing. Roberto sentiu uma raiva profunda crescer em seu peito. Isso é absurdo. Isabela é tratada como filha aqui. Eu sei, Sr. Roberto, mas precisamos provar isso formalmente. Vou acelerar o processo de adoção, mas enquanto isso, você precisa estar preparado para qualquer resultado da avaliação de amanhã. Naquela noite, Roberto conversou com Isabela sobre a situação, tentando não assustá-la, mas sendo honesto sobre os possíveis desdobramentos. Quer dizer que podem me tirar daqui? Isabela perguntou com voz pequena. Não vou deixar isso acontecer, Roberto prometeu. Mas preciso que você seja sincera com a assistente social amanhã. Conte a verdade sobre como se sente aqui, sobre como é tratada. E se ela não acreditar em mim? E se ela achar que estou mentindo porque quero continuar morando numa casa rica? Gabriel, que estava ouvindo a conversa, se aproximou da irmã. Isabela, você vai ficar aqui sempre. Você é minha irmã de verdade agora. Eu sei, Gabriel, mas às vezes os adultos complicam as coisas.
Na manhã seguinte, Dona Carmen limpou a casa inteira 3 vezes, nervosa com a avaliação. Roberto revisou todos os documentos que comprovavam os cuidados médicos, educacionais e emocionais que Isabela estava recebendo. A assistente social, doutora Luciana Ribeiro, chegou pontualmente às 2 horas. Era uma mulher de 40 anos, séria mas não hostil, que tomou notas detalhadas sobre tudo que observava. Senhor Roberto, posso conversar com Isabela sozinha? Ela pediu depois de 1 hora de perguntas. Roberto assentiu, embora seu coração estivesse acelerado. Tudo dependia daqueles próximos minutos. Isabela entrou na sala com postura ereta, respondendo às perguntas da assistente social com honestidade total. Falou sobre sua vida antes de conhecer Roberto, sobre como se sentia na nova casa, sobre a escola, sobre Gabriel. Isabela, algumas pessoas estão preocupadas que você esteja sendo usada por Sr. Roberto para melhorar a imagem dele na imprensa. O que você acha disso? Acho que essas pessoas não conhecem meu pai. Isabela respondeu com firmeza. Ele nunca me pediu para fazer nada que eu não queria. Quando apareceram aqueles repórteres, ele ficou mais nervoso que eu. E sobre o trabalho que você faz no centro comunitário, você se sente obrigada a continuar? Não, eu amo ajudar outras crianças. É uma coisa que sempre fiz desde antes de conhecer meu pai. Dr. Benedito pode confirmar isso. Por que você chama Sr. Roberto de pai? Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, escolhendo cuidadosamente as palavras. Porque ele me faz sentir como se eu fosse importante. Não por causa do que eu posso fazer por Gabriel, mas só por ser eu mesma. Quando eu acordo de manhã, ele sempre pergunta como eu dormi. Quando eu chego da escola, ele quer saber como foi meu dia. Ele briga comigo quando eu não faço lição de casa, mas depois me ajuda quando eu tenho dificuldade. E Gabriel? Como é o relacionamento de vocês? Gabriel é o melhor irmão que eu poderia ter. Isabela sorriu pela primeira vez durante a entrevista. Ele me ensinou a jogar videogame e eu ensino exercícios para ele. Brigamos às vezes, como irmãos de verdade, mas sempre fazemos as pazes. Após a conversa com Isabela, doutora Luciana conversou também com Gabriel e com Dona Carmen. Finalmente chamou Roberto para uma conversa final. Senhor Roberto, vou ser direta. A denúncia sugeria que Isabela estava sendo negligenciada ou explorada. Não. Encontrei evidências de nenhuma dessas situações. Roberto suspirou de alívio, mas ela continuou. No entanto, a situação legal e regular de Isabela é um problema real. Ela precisa de uma família oficial, com direitos e proteções garantidos por lei. Já iniciei o processo de adoção, Roberto informou. Ótimo. Enquanto isso, vou recomendar ao juiz que Isabela permaneça sob sua guarda provisória. Mas há uma condição. Qual? Você precisa reduzir significativamente a exposição midiática da família. Nada de entrevistas, eventos públicos ou aparições na imprensa até que a adoção seja finalizada. A proteção de Isabela deve ser prioridade. Roberto concordou imediatamente. Sem problemas. Só queremos viver em paz como uma família normal. Naquela noite, Roberto reuniu as crianças na sala para dar as boas notícias. Isabela vai ficar conosco, ele anunciou, e Gabriel gritou de alegria. Mas agora vem a parte mais legal, Roberto continuou. Em alguns meses, quando todos os papéis estiverem prontos, vamos ter uma festa de adoção oficial. Isabela será legalmente minha filha e irmã do Gabriel. Posso escolher o vestido para a festa? Isabela perguntou animadamente. Pode escolher tudo o que quiser. Mas 3 semanas depois, quando tudo parecia resolvido, Gabriel teve uma recaída inesperada. Durante uma sessão de fisioterapia, ele sentiu uma dor forte na coluna e perdeu novamente a sensibilidade nas pernas. Dr. Henrique Santos foi chamado urgentemente. Após uma série de exames, deu o diagnóstico que ninguém queria ouvir. Houve uma pequena inflamação na medula espinhal de Gabriel. Não é grave, mas ele precisará de repouso absoluto por pelo menos 1 mês. Nada de exercícios, nada de tentativas de caminhar. Gabriel chorou pela primeira vez em meses.
Toda a esperança que havia construído pareceu desmoronar de uma vez. E se eu nunca mais conseguir andar? Ele soluçou no colo do pai. Você vai conseguir, filho. É só um contratempo. Mas Roberto também estava abalado. E o pior de tudo foi a reação de algumas pessoas próximas. Eu avisei que essa história de cura milagrosa era bobagem, comentou um sócio da empresa durante uma reunião. Talvez seja melhor procurar tratamentos mais convencionais, sugeriu. Outro. Roberto ficou furioso com os comentários, mas foi Isabela quem teve a reação mais surpreendente. Gabriel, ela disse sentando-se ao lado da cama do irmão numa tarde especialmente difícil. Você lembra quando me perguntou como eu aprendi a andar de novo depois do acidente? Lembro. Eu nunca te contei a parte mais difícil da história. Qual parte? Que eu tive várias recaídas. Várias vezes pensei que nunca ia conseguir. Dr. Benedito sempre dizia que a cura não é uma linha reta. É como subir uma montanha. Às vezes você escorrega e desce um pouco, mas isso não significa que você vai desistir de chegar. No topo, Gabriel a olhou com interesse renovado. Sabe qual foi o dia que eu soube que ia conseguir? Isabela continuou. Qual? O dia que parei de pensar só em andar e comecei a pensar em todas as coisas que eu queria fazer quando pudesse. Andar. Como ajudar outras crianças, como brincar de correr no parque, como dançar numa festa. E funcionou? Funcionou. E vai funcionar para você também. Mas primeiro você precisa deixar seu corpo descansar para ficar forte de novo. Naquela noite, Roberto encontrou os dois dormindo juntos na cama de Gabriel, ela protegendo o irmão, como uma guardiã amorosa. Foi nesse momento que ele entendeu que, independente de Gabriel voltar a andar ou não, eles haviam encontrado algo ainda mais valioso. Uma família verdadeira, construída não apenas no sangue, mas no amor incondicional e na superação compartilhada. 6 meses depois da recaída de Gabriel, a família Mendonça tinha encontrado um novo ritmo. O apartamento havia se transformado numa casa verdadeiramente acolhedora, com desenhos de Gabriel colados na geladeira, livros de Isabela espalhados pela mesa de centro e o som constante de conversas animadas ecoando pelos corredores. Gabriel havia se recuperado completamente da inflamação na medula e voltara a fazer progressos notáveis em sua fisioterapia. Mais importante ainda, havia aprendido que sua felicidade não dependia exclusivamente de conseguir andar. Desenvoltura uma paixão por desenho e pintura, criando obras incríveis que Roberto fazia questão de emoldurar e pendurar nas paredes da empresa. Isabela, por sua vez, havia se tornado uma estudante exemplar, mantendo notas altas enquanto continuava seu trabalho voluntário no centro comunitário. Ela tinha um talento natural para ajudar outras crianças, e Dr. Benedito frequentemente dizia que ela seria uma excelente psicóloga no futuro. Pai, chegou uma carta do fórum, Isabela gritou da sala numa manhã de dezembro. Roberto deixou o café esfriar e correu para ver. Era a notificação oficial. O processo de adoção havia sido aprovado. Isabela seria legalmente sua filha. Conseguimos. Ele exclamou, abraçando a menina que havia mudado sua vida completamente. Agora sou oficialmente sua filha? Isabela perguntou, os olhos brilhando de emoção. Oficialmente e para sempre, Roberto confirmou. Gabriel, que havia conseguido se aproximar usando uma bengala de apoio, se juntou ao abraço familiar. Agora você não pode mais fugir de nós, ele brincou com a irmã. Como se eu fosse querer. Isabela riu, bagunçando o cabelo do irmão. A festa de adoção foi marcada para a véspera do Natal, numa cerimônia íntima no cartório, seguida por um almoço especial em casa com Dr. Benedito, Dona Carmen e alguns amigos próximos da família. Isabela escolheu um vestido azul simples, elegante, mas não excessivamente formal, um reflexo perfeito de sua personalidade. Gabriel usava um terno pequeno e estava radiante, orgulhoso de finalmente ter uma irmã oficial. Roberto Mendonça, disse o juiz durante a cerimônia. Você assume a responsabilidade de ser pai de Isabela Santos Mendonça, oferecendo a ela amor, proteção e todas as oportunidades para um desenvolvimento saudável e feliz? Assumo, Roberto respondeu com voz emocionada.
E você, Isabela, aceita Roberto como seu pai, prometendo respeitá-lo e amá-lo como tal? Aceito, Isabela disse, lágrimas de felicidade rolando por seu rosto. Então, por poder que me confere a lei, declaro oficializada a adoção de Isabela Santos Mendonça. O almoço em casa foi animado, com Dona Carmen servindo todas as comidas favoritas das crianças. Dr. Benedito fez um brinde emocionante, lembrando da jornada que havia trazido aquela família até ali. Quando conheci Isabela, ela era uma menina machucada que havia perdido tudo, ele disse levantando a taça. Hoje ela é filha de um pai amoroso e irmã de um menino corajoso. E vocês dois, ele olhou para Roberto e Gabriel, encontraram nela a cura para feridas que nem sabiam que tinham. Dr. Benedito, Roberto se levantou. Sem o senhor nada disso seria possível. Obrigado por cuidar de Isabela quando eu deveria estar fazendo isso. O passado é passado, Roberto. O que importa é o futuro que vocês vão construir juntos. 2. Semanas depois da adoção oficial, aconteceu algo que ninguém esperava. Gabriel estava praticando seus exercícios de fisioterapia em casa, com Isabela o incentivando como sempre, quando de repente ele largou as bengalas e deu 3 passos sozinho. Isabela, pai, eu consegui, ele gritou antes de se desequilibrar. E cair no sofá rindo de alegria. Roberto chegou correndo da cozinha mal acreditando no que via. Gabriel, você andou sozinho. 3 passos, Gabriel exclamou orgulhoso. 3 passos sem ajuda. Isabela estava chorando de emoção, abraçando o irmão. Eu sabia que você conseguiria, eu sempre soube. Nos dias seguintes, Gabriel continuou progredindo, rapidamente. Em 1 semana, conseguia andar pela casa inteira com apoio mínimo. Em 2 semanas, estava subindo e descendo escadas. Em 1 mês, corria pelo apartamento como qualquer criança de 9 anos. Dr. Henrique Santos ficou impressionado com a recuperação. É extraordinário, ele admitiu para Roberto. Do ponto de vista médico, Gabriel deveria ter sequelas permanentes, mas o sistema nervoso dele se regenerou de uma forma que raramente vemos. A que o senhor atribui essa recuperação? Honestamente, há uma combinação de fatores: o tratamento médico adequado, a fisioterapia constante, mas principalmente ao ambiente emocional positivo que Gabriel encontrou. A presença de Isabela, a estabilidade familiar, a motivação, tudo isso contribuiu para a cura. Roberto sabia que o médico estava certo. Gabriel não havia se curado apenas fisicamente, mas emocionalmente também. E o mesmo havia acontecido com ele próprio. No primeiro aniversário do encontro na praça, Roberto decidiu fazer uma surpresa para as crianças. Levou-os de volta ao Parque Ibirapuera, exatamente no mesmo local onde Isabela havia se oferecido para ajudar Gabriel. Vocês sabem por que trouxe vocês aqui? Ele perguntou sentando-se no banco próximo ao ipê amarelo. Foi aqui que eu conheci Isabela, Gabriel respondeu, correndo livremente ao redor da árvore. E foi aqui que você me deu a maior lição da minha vida, Roberto disse, olhando para Isabela. Jazz, que lição, pai? Que às vezes os milagres vêm disfarçados de pessoas simples, que oferecem ajuda sem esperar nada em troca, que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de dar. Isabela se aproximou e se sentou ao lado do pai. Sabe, pai, eu também aprendi uma coisa importante. O quê? Que perdoar não é esquecer o que aconteceu, é escolher construir algo novo mesmo depois da dor, e que uma família não precisa começar no sangue para ser verdadeira. Gabriel parou de correr e se juntou a eles. E eu aprendi que andar é bom, mas ter pessoas que te amam é muito melhor. Roberto abraçou os 2 filhos, sentindo o coração transbordando de gratidão. Havia começado aquela jornada como um homem rico em dinheiro, mas pobre em amor. Agora, sentia-se o homem mais afortunado do mundo. Pai, Isabela disse de repente, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor ainda sente culpa pelo que aconteceu com meus pais? Roberto pensou por um momento antes de responder. Sempre vou sentir tristeza pelo que aconteceu, Isabela.
Mas aprendi que a culpa só serve para alguma coisa se ela nos motiva a fazer melhor. E vocês dois me fazem querer ser melhor todos os dias. Você já é o melhor pai do mundo, Gabriel disse, abraçando Roberto com força. E você, Isabela, já é a melhor filha e irmã que eu poderia ter pedido, Roberto completou. Enquanto caminhavam de volta para casa, Roberto refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. Havia perdido um filho temporariamente para um acidente, mas ganhara 2 filhos permanentemente através do amor. Havia descoberto que os maiores milagres não acontecem em hospitais ou clínicas, mas no coração das pessoas dispostas a abrir suas vidas para o inesperado. Isabela, correndo de mãos dadas com Gabriel, olhou para trás e sorriu para Roberto. Naquele sorriso, ele viu toda a promessa que havia cumprido naquele dia no parque. Não apenas fazer Gabriel voltar a andar, mas devolver a esperança, o amor e a felicidade para uma família que havia se perdido na dor. 2 anos depois, Roberto recebeu uma ligação de Dr. Benedito. Roberto, tem uma menina aqui no centro que me lembra muito Isabela quando era pequena. Ela perdeu a família num acidente e está precisando de ajuda. Você e Isabela poderiam conversar com ela? Roberto olhou para a casa cheia de vida, com Isabela ajudando Gabriel com a lição de casa na mesa da cozinha, e sorriu. Claro, Dr. Benedito, vamos lá amanhã. Porque havia aprendido que o amor verdadeiro não diminui quando é compartilhado, ele multiplica. E que uma família construída no amor sempre tem espaço para mais amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Gabriel e Isabela tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta é uma história sobre segundas chances, sobre como o amor pode transformar a dor em esperança e como as famílias mais bonitas às vezes são aquelas que escolhemos, não apenas aquelas em que nascemos. Para continuar vivendo essas emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre superação, família e amor. Você pode encontrá-la clicando no link ao lado. Se esta história conseguiu emocionar você, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade e a beleza da vida humana. Queremos saber o que você achou desta história nos comentários. Qual momento te emocionou? Você já viveu alguma experiência similar de superação ou encontrou alguém que mudou sua vida completamente? Compartilhe conosco, pois suas histórias também inspiram.